Meu nome é Camila Ribeiro, sou R4 da Terapia Intensiva da FEMIG. Hoje a gente está com essa proposta de discussão de artigo, e meu preceptor é o Bruno Damião. O artigo que a gente vai discutir hoje é sobre o impacto do diagnóstico pré-natal de cardiopatias congênitas na evolução desses pacientes, desses recém-nascidos. Então, introduzindo um pouco o assunto, a incidência da cardiopatia congênita é cerca de 0,2 a 1,2%, sendo uma das principais causas de morte aí no primeiro ano de vida dessas crianças. Apesar da maioria poder ser detectada ali no período pré-natal, o diagnóstico, na sua maior parte das vezes, ocorre pós o nascimento. Nos últimos anos, a incidência mantém-se constante, justificando aí a necessidade de melhorar os programas de rastreio de cardiopatias congênitas. Com relação às etiologias das cardiopatias, elas são pouco descritas. Apenas cerca de 10 a 15% dos casos têm uma origem ali determinada, clara, mas a gente vê que tem algumas condições que predispõem, tem as condições maternas, como deficiência de vitaminas, obesidade ou diabetes gestacional e pré-gestacional. A questão da genética, são descritos cerca de 400 genes ali específicos que codificam a cardiogênese, então esses genes ocorrer a mutação pode ser uma justificativa, e também causas ambientais, que são as exposições a teratogênios. A gente tem dois acidentes aí, o Chernobyl e a Fukushima, que viram que essas populações expostas a esses teratogênios aumentaram a incidência de cardiopatias. Uma coisa importante também da diagnóstico é que muitas vezes a diferenciação clínica entre um choque séptico e um choque cardiogênico é difícil, porque a clínica é parecida. Então, lembrar que sempre quando tem uma recém-nascida ali apresenta sinais clínicos de choque, é importante essa diferenciação aí e excluir um defeito estrutural cardíaco grave nesse paciente. A taxa de sepse nesses pacientes cardiopatas, eles também pode aumentar diante ali inclusive terapêutica, porque essa criança fica mais tempo internada, ela pode ser submetida a uma cirurgia cardíaca, então essas crianças têm uma taxa de sepse aí aumentada. As malformações cardíacas congênitas em prematuridade, então, são as causas mais frequentes de internação em UTIs neonatais. Crianças com diagnóstico de malformação cardíaca crítica necessita de uma supervisão ali prolongada na UTI, tanto em questão de pré-operatório quanto em pós-operatório. E assim, diante dessas necessidades terapêuticas, há uma clara correlação entre o tempo de internação na unidade de terapia intensiva e a taxa de mortalidade no primeiro ano de vida. Então, em caso de diagnóstico pré-natal de malformação cardíaca crítica, esse paciente tem que ser encaminhado para um centro de nível 3, com o serviço de UTI neonatal. As medidas terapêuticas nesse serviço de terapia intensiva vão visar ali garantir uma perfusão adequada tecidual e obter uma oxigenação ideal para aquele tipo de etiologia ali de cardiopatia. Então, o objetivo desse artigo foi ratificar os dados mais recentes da literatura sobre a influência de um diagnóstico feito ali antes do nascimento com relação à mortalidade e complicações tanto pré-operatórias quanto pós-operatórias desse recém-nascido. Então, foram revisados dados mais recentes da literatura no que se refere ao diagnóstico pré-natal das malformações cardíacas congênitas, bem como esse impacto aí na evolução pré-operatória e principalmente na mortalidade desses pacientes. Então, com relação aos resultados, as taxas de detecção pré-natal, eles foram diferentes, dependendo do período ali daquele estudo, e também do nível do centro estudado, bem como também o número de participantes do estudo. O diagnóstico pré-natal das malformações cardíacas, ele pode aumentar a taxa de sobrevivência e diminuir a taxa de complicações subsequentes. Garantir que o nascimento ocorra em centro médico, no UTI, neonatal, em serviços com cirurgia cardíaca, torna-se crucial no manejo de cardiopatias, malformações, principalmente as críticas. Então, o diagnóstico pré-natal de malformações cardíacas tornou-se um exame de rotina entre mães de alto risco, sendo a taxa de detecção variável dependendo do centro de avaliação. Esses benefícios de um diagnóstico
pré-nascimento, sobre a morbidade e mortalidade do recém-nascido com malformação cardíaca, eles são discutíveis. A redefinição dessas indicações de rastreio e o progresso técnico contínuo levaram a um aumento na detecção pré-natal precoce de malformações cardíacas congênitas. O ecofetal ele tem que salientar que tem que ser realizado por um profissional bem treinado, interpretado aí de acordo com a anatomia e fisiologia cardíaca fetal, para que ele realmente seja fidedigno aí à anatomia da criança. O momento diagnóstico é de extrema importância para esse paciente, para que haja uma intervenção mais assertiva, né? A medição da translucência nucal, a detecção de regurgitação triscúpite ou alterações do fluxo do canal venoso durante o ultrassom ali, habitual das gestantes, eles podem levar a um diagnóstico precoce da doença cardíaca congênita. Então, diante dessas alterações, aquela criança tem que ser submetida ao ecofetal. Então, quando recomendar um ecofetal? Esse artigo vem nessa discussão e promove condições maternas e condições fetais que ele coloca. Um artigo específico que eu coloquei nessa referência aí no canto inferior é que condições maternas como diabetes, a síndrome de Schoen com sorologia positiva, gravidez por técnica de reprodução assistida, infecção viral pelo rubéola, coxsackie ou parvovírus, fenilcetonurina não controlada e parentesco de primeiro grau com cardiopatia congênita tem uma indicação aí forte de fazer o ecofetal. Com relação às condições fetais, a gente vê que uma arritmia cardíaca vista pelo ultrassom, malformações extracardíacas, defeito cromossômico, uma translucência nucal superior a 3 milímetros, hidropsia fetal, gestações gemelares monocoriônicas e malformações placentárias também tem indicação de realizar esse eco fetal. Com relação à detecção pré-natal de uma malformação cardíaca congênita, deve ser seguida de identificação de outras possíveis anomalias associadas. Então, quando a gente vê uma alteração cardíaca, vê se não tem outras malformações associadas. Definir estratégias de tratamento e entender melhor o prognóstico desse bebê antes de nascer é fundamental para que a gente seja assertivo no tratamento. A compreensão da anatomia e fisiologia cardíaca fetal levou à melhoria do manejo pré-natal e perinatal. A taxa de detecção pré-natal de malformações cardíacas congênitas melhorou significativamente nas últimas décadas. Eles destacam esse estudo de coorte durante o período de 10 anos, realizado em 3 centros de terceiro nível, incluindo mais de 700 recém-nascidos. Foi feito esse diagnóstico pré-natal e pós-natal e eles viram que eles foram assistidos em 80%. Então, o ecofetal, se bem feito, ele vai realmente ser assertivo no diagnóstico pós-natal dessas crianças. Então, a gente faz esse embate diagnóstico pré-natal e diagnóstico pós-natal e a gente vê que a taxa de mortalidade, ele de fato não é influenciada pela taxa de detecção pré-natal na formação cardíaca. Mas a gente vê uma melhora em morbidade pré-operatória desses recém-nascidos com malformações, principalmente malformações cardíacas canal dependente. Então, outra patologia, que é a síndrome do coração esquerdo hipopático e transposição de grandes vasos, coarctação de aorta, levou a uma diminuição também ali da morbidade e mortalidade pós-natal. A falta de diagnóstico pré-natal está mais frequentemente associada à acidose, considerando o início tardio ali naquelas doenças com canal dependente de prostaglandina. E com relação também a quadro de sepsis, a falta de diagnóstico pré-natal e o aparecimento de sinais clínicos semelhantes à sepsis levam esses pacientes terem mais uso ali frequente e errático do antibiótico. Então, quando a gente não sabe, a gente tende a iniciar o antibiótico e manter esse antibiótico aí por mais tempo. Então, os recém-nascidos com diagnóstico pré-natal, eles necessitam de menor tempo inotópico e ventilação mecânica durante o transporte para centros terciários, para os pacientes que nascem em outros centros. Nas formações canal dependentes, o início da terapêutica com prostaglandina foi realizado mais tardiamente, então sendo necessários doses mais elevadas
no caso de recém-nascidos com diagnóstico pós-natal. Taxa de duração de hospitalização, o tempo de ventilação mecânica e a taxa de sobrevivência foram semelhantes no grupo, tanto de pós quanto pré-natal diagnóstico. Então, mesmo que a taxa de detecção pré-natal tenha aumentado significativamente, os resultados obtidos em relação à taxa de mortalidade e complexidade de mortalidades pré-operatórias são contraditórios. Então, tem estudos que falam que aumenta, outros que não, com relação a esse diagnóstico. A ventilação mecânica, a antibiótico terapia e o suporte não-COVID foram menos frequentes abordados na terapia em recém-nascido com diagnóstico pré-natal. Disfunções hepáticas e renais, bem como distúrbios metabólicos acidóticos, foram detectados com menor frequência no pré-operatório em pacientes com suspeita ali no pré-natal. Então, aqui só mostrando os estudos, né, avaliados, a gente vai ver que a questão da detecção ali no pré-natal, ele vai manter uma porcentagem parecida, né? E aí a gente vai ver que realmente a mortalidade, a gente não vê influência aí com relação a uma influência significativa com relação ao diagnóstico de pré ou pós-natal. Mas a morbidade a gente vê que realmente há uma superioridade de uma morbidade menor naqueles pacientes com diagnóstico pré-natal. Então, a discussão ainda mantendo as diferenças dos resultados dos vários estudos pode ser parcialmente explicado pelo tipo e duração de cada pesquisa, né? Sendo a maioria deles foi retrospectiva, bem como por outros fatores, como patologias associadas à gravidez e o momento técnico operatório. Mas eu achei bem parecida, assim, se a gente for olhar, tem uma diferença, mas não é uma diferença tão importante. O manejo do recém-nascido com malformação cardíaca congênita ele é complexo, esses pacientes necessitam de reposição volêmica, suporte notópico e respiratório, correção de arritmias, né, se presentes, ou então distúrbios de coagulação e terapia seletiva para qualquer infecção associada. Então, a administração de prostaglandina nas malformações canal dependentes é crucial e lembrar da ECMO, que faz parte da terapia do paciente grave com diagnóstico de uma malformação cardíaca congênita. Então, o que a gente conclui que o diagnóstico pré-natal ele permite essa intervenção cirúrgica precoce, garantindo assim um melhor desenvolvimento neurológico desse paciente, porque ele vai ser exposto a menos complicações, né? A partir da experiência dos resultados obtidos por cada centro terapêutico inicial, conduzirá definitivamente a conclusões mais claras sobre essa contribuição clínica numa detecção pré-natal. Mesmo que a mortalidade, né, seja um indicador pouco influenciado pelo grau de detecção pré-natal, isso ainda é algo subjetivo, porque esses pacientes têm várias complicações, então não necessariamente fica ali um viés, né, que a gente não sabe de fato se não há uma implicação na mortalidade de fato. As diferenças na literatura elas sugerem a persistência do acesso desigual aos serviços médicos e a utilização de protocolos diferentes relativamente ao risco de defeitos cardíacos estruturais no feto. Então, isso ainda implica na mortalidade desses pacientes, aumentando mais o viés aí para a questão de falar que a mortalidade não implica, né? Extrapolando esse artigo, a gente tem uma diretriz de 2020 que classifica aí, as indicações do eco fetal com base em grau de recomendação e nível de evidência. E aqui tem umas tabelas que realmente parece muito que já foi dito de recomendação feita, sabe? Que eu já até citei, e aí a gente vê a diferenciação de grau de recomendação e nível de evidência para esses pacientes. Eu não vou ler porque realmente elas são bem parecidas com o que já foi descrito no estudo, mas uma questão interessante é que nesse ano, em junho de 2023, foi aí feita essa lei, realmente já foi constatado que qualquer gestante, independente de fator de risco, ela tem o direito de fazer o eco fetal. Agora fazer com que isso seja uma realidade no nosso país, né? Mas pela lei, essas pacientes, elas, independente de complicação, de indicações, elas têm
aí o direito de fazer o eco fetal durante o pré-natal. Obrigada.